O cenário da pandemia gerado pela Covid-19 aumentou a procura pela história da saúde e das doenças. A Paraíba em questão sofreu com vários surtos epidêmicos ao longo dos séculos. O estado, assim como todo o país, já passou muito sufoco e tensão por causa da varíola, da febre amarela e da cólera. E em razão disso, que convidamos para estar conosco neste episódio a professora doutora Serioja Mariano, vinculada ao Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba. Essa gravação é especialíssima porque faz parte de uma série de 2 episódios que produzimos em parceria com o Governo da Paraíba através do edital #CulturaPB na Web. Secretaria de Estado da Cultura da Paraíba e Pró-Reitoria de Extensão da UFPB, juntos em mais um Senta que lá vem história. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Senta que lá vem história. Eu sou o Miguel Ferraro. Eu sou a Gabriela Castro. Eu sou o Elivelton Rodrigues. Eu sou a Luara Alencar. No episódio de hoje, temos como convidada a professora Serioja Mariano para falar um pouco sobre a história da saúde na Paraíba do século XIX. Professora, conta um pouco para a gente sobre como a senhora escolheu esse tema, dá uma introduçãozinha um pouquinho mais abrangente sobre ele. Tá, ok, gente. Boa tarde, obrigada pelo convite, ao Senta que lá vai história. Então, desde 2000 que eu trabalho com o século XIX, a história, da Paraíba no século XIX, especificamente tratando sobre o processo de independência, o familismo e as culturas políticas na Paraíba. E a partir de 2008, eu orientei um discente chamado Jussiel Alexandre, que com um desafio para mim, que era orientar um trabalho sobre o cólera no Ceará no século XIX. Então, eu ainda não tinha tido acesso à temática especificamente orientadora, e aí comecei a orientar e gostar da discussão acerca da história da saúde e das doenças no Brasil, no século XIX, que é o recorte temporal que eu trabalho. E aí, a partir de 2010, mais especificamente no final de 2010, a gente começou a trabalhar com a história da saúde e das doenças na Paraíba e a produzir pesquisas a partir de 2015, com projetos de iniciativa científica acerca do adoecer e morrer na província da Paraíba. E o que veio à tona, tendo em vista a quantidade de referências de documentos acerca da história da saúde e das doenças na Paraíba. Principalmente se pensar que a nossa historiografia, a dita historiografia tradicional, ou os clássicos da historiografia paraibana, a exemplo do Irineu Ferreira Pinto, em Datas e Notas sobre a Paraíba, que é um livro que ele sintetiza a história da Paraíba desde o processo de colonização, é um livro do começo do século XX, e o Irineu, ele é um homem que se enquadra dentro da perspectiva daqueles intelectuais que produziam para os institutos históricos, e ele escrevia também para o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, que foi criado em 1905, e teve a sua primeira revista em 1909, e Irineu se enquadra nesse tipo de produção, que é de enfatizar os heróis, fazer referência aos mitos, legitimar a paraibanidade, que é o pertencimento à identidade do ser paraibano, a partir dessas características. Quando você vai para esses autores, o Irineu Ferreira Pinto, o Horácio de Almeida, o Celso Mariz, entre outros, você percebe que a doença ela está presente na narrativa, nos documentos que esses autores trazem, mas aparece apenas num sentido biológico, eles não problematizam, a doença parece natural no discurso desses autores. E claro que a gente entende o lugar social de produção deles, mas aí, a partir daí, a gente começou a investigar como essa temática era produzida aqui na Paraíba. Inicialmente, a gente fez um levantamento da historiografia, claro que pensando no sentido de problematizar o adoecer, a história é um fenômeno social, é um fenômeno em construção, e aí, como diria Le Goff, as doenças têm história, uma história que
vem desde das construções humanas, né? Então, essa historicidade, foi pensando nisso que a gente começou a fazer esse levantamento. E aí, claro, como eu disse para vocês, os temas antes que eu trabalhava era história política, culturas políticas, e a partir daí, com essa recorrência com que a temática aparecia na documentação e aparece, que a gente começou a montar os primeiros projetos de iniciação científica, lá já vão 5 anos, né? A gente já tem gente que saiu da iniciação científica com a temática, por exemplo, sobre os hospitais de cura durante a Guerra do Paraguai, que é a nossa discente mestra já, Janine, né? Hoje em dia ela faz doutorado na UF, ela deu continuidade à temática, ela aprofundou a temática, tá? E a gente tem gente dando continuidade desde 2015. Bom, após essa contextualização que acabou de ser feita, eu gostaria que você, professora, falasse um pouco sobre as medidas de combate à varíola na Paraíba do século XIX. Isso é tema de um artigo seu que foi publicado na AMPU, e ao ler eu identifiquei algumas palavras-chave, como isolamento, vacinação, higiene pública. São termos que nessa conjuntura pandêmica estão na boca do povo, como diz o ditado. Então, esse tema sobre a história da varíola na Paraíba no século XIX é um tema que eu estou tentando escrever um livro já faz 1 ano, né? Eu já estou com o material aqui pronto, só falta um tempo. E a ideia desse texto em favor da higiene pública, da política sanitária e do bem geral, as medidas de combate à varíola na Paraíba do século XIX, foi exatamente para tentar mostrar um pouco como, né, essa doença que já assolava a Paraíba desde o final do século XVI, a gente tem referências mostrando a varíola ou a bexiga, como era conhecida à época, atingindo os colonizadores, os indígenas, né? Foi uma das doenças que mais matou desde o processo inicial de colonização. E aí, quando chega ao século XIX, é uma doença que é recorrente também, né? É uma preocupação constante dos discursos médicos de combate e o tipo de prevenção que deveria ser feita a essa doença tão perigosa e que até então pouco conhecida dos médicos, né? A gente lembra que no século XIX, nos anos 30, foram criadas as faculdades de medicina, né, do Rio de Janeiro e da Bahia, o momento em que, né, o saber médico começa a se institucionalizar no Brasil, desde a chegada da família real, que já há uma preocupação, né, nessa institucionalização do saber médico, mas só a partir da criação das faculdades de medicina é que isso se torna, digamos assim, mais visível no discurso dos médicos a partir das teses médicas, né? E aí, quando a gente percebe, falando especificamente sobre a varíola, são algumas medidas que começam a ser tomadas na Paraíba desde o início do século XIX, como a inoculação do pus vacínico, que era exatamente a ideia, né, de tentar controlar a transmissão da doença, injetando um pus nas pessoas, né, e com 8 dias essas pessoas teriam que voltar para ser inoculadas. Mas o que acontecia? Muitas vezes as pessoas não voltavam porque elas temiam, né, elas acreditavam que estavam sendo contaminadas pela doença, né? Por isso que muita gente deixou de se vacinar no século XIX. E a gente tem informações, por exemplo, desde o comecinho do XIX, o próprio governador, né, relatando, ele fez a inoculação com os filhos, né, mas não surtiu muito efeito, tendo em vista que apenas 20 pessoas na cidade da Paraíba, como era o nome da capital, né, foram se vacinar. As pessoas temiam o desconhecido, o chamado indesejável, o terrível mal. Então, essa doença era extremamente desconhecida para essas pessoas, né? Vale salientar que só a partir do final do século XVIII, na Inglaterra, que o médico Edward Jenner conseguiu observar como se transmitia a doença e criar uma certa vacina de combate ao vírus da varíola, ao ortopocvírus. Então, foi observando a ordenha de vacas, né, contaminadas por uma varíola bovina, a Cowpox,
né, que o Jenner conseguiu fazer a vacina para tentar minimizar, né, as doenças. E aqui na Paraíba, o medo do desconhecido, que era a vacina, né, fazia com que as pessoas deixassem de se vacinar, né? A gente tem várias referências de campanha dos médicos, né, das instituições públicas, como o inspetor de saúde pública, que tentava vacinar essas pessoas, no entanto, não funcionava muito, né? Agora, é interessante perceber o discurso dos médicos, né, dessa instituição pública de saber, e, de fato, se realmente acontecia, porque você encontra vários trechos de relatório de Inspetoria de Saúde Pública, né, que era assinado por um médico, dizendo que as pessoas deveriam ser vacinadas, que deveriam ser criadas campanhas. A gente já tem criação de campanhas, pelo menos teoricamente, desde os anos 40 do século XIX. Quando se vai para o orçamento da província da Paraíba, o valor é extremamente baixo, né? Você tem um valor ínfimo para a saúde pública. Então, a gente já percebe que não havia, de fato, né, um incentivo dos poderes públicos, e a gente percebe também uma disputa de poder entre a Câmara, representada pelos vereadores, né, e a Assembleia Provincial. Quando a gente vê a Câmara não aprova, a Assembleia também, então fica essa disputa de poder político para ver, né, dependendo da situação, se era conservador ou liberal que estava no poder, se ia aprovar ou não o orçamento. Mas, geralmente, o orçamento era muito baixo. Claro que em momentos epidêmicos, há todo um incentivo, inclusive, do governo imperial, para que se criem medidas de combate a essas doenças, né? A gente percebe também que vão ser criados, por exemplo, a figura do vacinador, porque essas doenças elas começam a se espalhar para o interior, muito parecido com o que a gente vê hoje, né? Elas chegam, no caso, por exemplo, das epidemias do século XIX, mais especificamente do cólera e da febre amarela, elas chegam pelos portos e se espalham por o interior, né? A varíola ela começa a se espalhar pelo interior e causar esse pânico, esse temor do desconhecido, o medo de ser contaminado, até porque, né, a varíola ela deixava marcas, ela tinha uma representação simbólica, né, metafórica muito grande, que eram as marcas deixadas pelas as pústulas, né, que era o final da varíola, né, da doença, a fase terciária, como é chamada, que é quando as pústulas começam a estourar pelo corpo e deixar marcas. A gente tem informações, por exemplo, em Paris, que foram criados poros, né, para que as mulheres cobrissem as marcas da varíola. Falando em doença, a gente já vai emendando aqui nas várias doenças que eu estou estudando, que é a febre amarela, cólera, sífilis, que é meu mais novo artigo, tá, gente? E a varíola. Opa. Né? A gente encontra informações, por exemplo, de quantos doentes estavam entrando, por exemplo, no hospital que foi criado especificamente para tratar os variolosos nos anos 70 do século XIX, né? Na Cruz do Peixe, ali na altura do Hospital Santa Isabel hoje, foi criado um hospital específico, ou enfermaria, como alguns documentos colocam, né, para tratar os bexiguentos, como eram chamados os acometidos da varíola. Então, adoeceu com a varíola ou qualquer característica, né, parecida com a varíola, teria que ser remetido para o Hospital dos Variolosos, bem como, né, um cemitério que foi construído ao lado do hospital para evitar que esses doentes saíssem do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, atravessassem todo o centro da Paraíba até chegar, né, ao Hospital dos Variolosos. Então, criaram um cemitério porque a partir do momento que essa pessoa falecesse, já estava ali perto, não tinha o perigo de contaminação, de contágio das outras pessoas, né? Então, também foi como uma medida de evitar que essas pessoas se contaminassem pela varíola, né? Esse hospital foi criado, teve uma vida curta, mas a gente tem surtos epidêmicos da varíola no século XIX. E é interessante que é um tema ainda também, né, lacunar na historiografia paraibana. Assim como as doenças especificamente, né? A gente tem alguns trabalhos que estão sendo
desenvolvidos, né, nos grupos de pesquisa, a exemplo do nosso, a gente tem uma linha específica sobre a história da saúde e das doenças na Paraíba no século XIX. A gente tem os mestrados, tanto daqui como da UFCG, que vem desenvolvendo pesquisas sobre, né, tem uma dissertação de mestrado muito legal do Rizomar da Silva Vieira, chamado Paraíba, Vida e Saúde, Cenários de Tempos Deletérios. Então, Serioja, em 1850 nós temos um surto de febre amarela e cólera aqui na Paraíba, né? E já era uma doença que já vinha assolando o Brasil já faz um tempo. E aí a gente queria saber como é que se dá o controle dessas doenças aqui na Paraíba e a repercussão dos fatos, fazendo uma comparação com o que tem acontecido com a pandemia do Covid-19. Como é que se deu isso aqui na Paraíba? Então, como a gente já vinha falando, né, a gente teve duas grandes epidemias em meados do século XIX, em 1850 a febre amarela, em 1856 cólera, né, são epidemias que atingiram todo o Brasil e a Paraíba não foi diferente, né, por exemplo, a epidemia da febre amarela, e é interessante porque essas epidemias sempre eram atreladas ao outro, né, é a doença que vem fora. E a gente lembra muito hoje da pandemia, né, como o Trump, o nosso presidente, disse, a doença da China. Né? Então, a febre amarela também era dita que era a doença de fora. O cólera era a doença que vinha do Ganges, da Índia. Né? Então, a gente tem sempre essa denominação do outro, assim como a sífilis, né, que é a doença francesa, por exemplo, a doença de Nápoles. Então, é sempre essa denominação do outro e não nossa. E aí, quando as doenças chegam, especificamente essas duas, né, que vão ser as grandes epidemias de meados do 19, febre amarela e o cólera, pelos portos, especificamente, são criadas uma série de medidas, né, já pensando nessa medicina social que vai se desenvolver ao longo do século XIX, a partir das faculdades de medicina do Rio de Janeiro e da Bahia. Esses médicos vão começar a pensar nessas medidas profiláticas para tentar, né, impedir que a doença se alastrasse. E aí, claro, uma das medidas é a quarentena dos navios, como eu já falei, e a criação de hospitais específicos, né, de quarentena também dessas pessoas acometidas pelas epidemias, que são chamados de lazaretos, né? E aí, como tratar esses doentes, né? Doentes que tinham febre, dor no corpo, diarreia, vômito, mal-estar, que são os sintomas também do cólera, né? E aí há uma série de tratamentos que são, por exemplo, divulgados nos jornais. A gente tem um médico chamado Antônio da Cruz Cordeiro, que era médico, foi político, era literato, foi para a Guerra do Paraguai, ele tem uma trajetória extremamente interessante, né, dentro do saber médico e dentro da escrita literária. Ele escreveu peças de teatro sobre a Guerra do Paraguai, e o Cruz Cordeiro vai escrever, né, um tratado médico para ser publicado nos jornais, mostrando como tentar tratar o cólera. E aí a gente percebe uma série de indicações do Dr. Cruz Cordeiro, também que foram direcionadas para a febre amarela, né? A exemplo dos chás, da canja, tomar banho com cachaça, né? Passar licor no corpo. Então, tem uma série de medidas de tratamento. A quinina também era utilizada, né, para tratar esses doentes. E aí eles especificam, né, quantas medidas devem tomar desses medicamentos, o que se deve fazer. O Cruz Cordeiro, ele traz todo um tratado que era uma prática comum, tá, gente? No século XIX, meados do XIX, os médicos iam para os jornais publicar, né, seus tratados médicos e ensinar as pessoas a se tratarem, a prevenir a doença, né? Então, é a partir desse tipo de tratamento que a gente percebe também no cólera, né? E é interessante, eu não sei se já foi gravado, né, falar um pouco das medidas de prevenção, né, que a gente compara com hoje para se evitar o ajuntamento de pessoas, né, que era, por exemplo, o cancelamento das missas, né, durante um período, tanto na epidemia do cólera como da febre amarela, as missas foram canceladas, né, também a gente encontrou informações recentes de que um tribunal do júri foi cancelado, né, havia um julgamento marcado, e o julgamento foi cancelado tendo em vista
que estava acontecendo a epidemia da febre amarela e para evitar o ajuntamento de pessoas, já que eles acreditavam que a transmissão era feita pelos odores, era feita pelos ares, era transmitida, né, por esses, digamos assim, miasmas, como era a teoria miasmática, tá? É bom lembrar que havia outra, gente, havia a teoria do contágio, a teoria dos humores, então a gente tem uma série de saberes que vão ganhando força ao longo do século XIX, ganhando ou perdendo força, né? Porque a teoria miasmática já vem desde o século XVIII e ela começa a perder força a partir do final meados para o final do século XIX, né? Com a criação, por exemplo, da bacteriologia, da microbiologia. Então, a partir daí, essa teoria dos miasmas, né? A teoria desses odores, da transmissão pelos ares, ela começa a perder fôlego para esses outros estudos das faculdades de medicina. Né? Uma coisa interessante também, nesse que a gente percebe, né? É interessante que os períodos de epidemia estão ocorrendo outras doenças. A gente encontra várias referências da sífilis, a varíola continua, né? Mas o que está agraçando, o que está se interiorizando, saindo da capital e indo para o interior, são essas duas doenças, né? A febre amarela e o cólera. E interessante, a gente pensa hoje, né, como é difícil tratar o interior, né? Não havia médico suficiente para mandar para o interior. Até, por exemplo, essas pessoas que levavam os medicamentos, que eram transferidos a partir de uma bolsa grande, eles eram levados de uma bolsa que são chamados ambulância. Ambulância, a gente imagina que é um carro, no século XIX não é, tá? É uma bolsa, uma sacola em que os medicamentos, né, os artefatos do médico, o bisturi, tudo que o médico ia utilizar, ele levava nessa grande sacola, nessa grande bolsa chamada de ambulância. Né? Porque é interessante, se você não entende o documento, você pensa que é a ambulância no sentido de hoje, de um carro e tal. Não era, tá, gente? Então, até mesmo a dificuldade dessas ambulâncias chegarem ao interior. Né? Então, a gente encontra várias referências das doenças matando muita gente no sertão. Né? Inclusive, há vários relatos dos escravizados sendo acometidos, né? A gente tem referências a partir dos jornais, quando os proprietários vão reclamar da grande quantidade de escravizados que foram acometidos por essas epidemias e que estavam morrendo aos montes. Né? E é interessante que é nesse cenário de meados do século XIX que vão ser, né, criados os primeiros cemitérios fora das igrejas ou dos muros laterais das igrejas. Que a gente lembra que as pessoas da elite eram enterradas nas igrejas e as outras pessoas em volta da igreja. Né? Geralmente tem uma igreja, uma capelinha e um cemitério do lado. Né? A partir de meados do século XIX, com as novas medidas higienistas que começam, né, a chegar ao Brasil vindas da Europa, já começa a ideia de tirar esses mortos desses espaços fechados, além das medidas higienistas, principalmente também por o medo da contaminação desses corpos, né, putrefados. E aí o que é que se faz? Começa a criar os primeiros cemitérios. Aqui na Paraíba já havia uma discussão desde 1849, né, mas o primeiro a ser inaugurado vai ser em 1855 no interior. Né, aqui na capital ele é inaugurado em 1856, apesar de que a professora Nereida Martins, que escreveu uma tese de doutorado sobre a morte da Santa Casa da Misericórdia, encontra informações, né, de pessoas que foram enterradas em 1855 no hospital da capital. Né? Só que quando a gente vai para a documentação oficial, né, da Assembleia Provincial, por exemplo, os documentos dizem que o cemitério da Boa Sentença, só foi inaugurado em 1856, que é quando começa, de fato,
né, serem criadas várias medidas para que se criem hospitais no interior da província. A gente tem um orientando de iniciação científica, Laércio Júnior, que faz 3 anos que trabalha com a morte e as práticas, os rituais de morte na Paraíba no século XIX. Interessante que o Laércio já está no 3º ano de iniciação científica e agora está concluindo o TCC também sobre o tema. E ele faz vários quadros, né, a partir do levantamento que ele fez da documentação sobre os hospitais, dos cemitérios, a situação de como estavam esses cemitérios no interior, né, apesar de serem oficiais, criados e tal, quando vai na prática, né, ele encontra vários relatos dos vereadores reclamando que o cemitério virou um pasto para cavalo, né, que os agricultores estão levando os animais para comerem lá no cemitério e que as pessoas não querem enterrar seus entes queridos lá porque virou um pasto, né? Então, assim, a realidade é bem diferente do que diz o documento. O documento está dizendo, foi criado um cemitério em Sousa, né? Foi criado um cemitério, né, em Cajazeiras. Quando você vai para a documentação, a coisa ainda é muito, né, os relatos das pessoas lá do interior ainda contam como sendo uma coisa muito incipiente, ainda está muito no início, né? Mas é dentro desse contexto desse século XIX, de meados do século XIX, dessas doenças, né, dessas epidemias, que os cemitérios vão ser criados, no caso aqui na Paraíba. Professora, voltando, né, essa questão da documentação, nós somos da graduação de História e logo no início do curso a gente vai se deparando nas cadeiras de teoria com a amplitude do que é um documento histórico, que, de modo geral, a gente entende como tudo. Mas, fazendo as leituras para gravar o episódio, a gente entrou em contato com muitas pesquisas produzidas pela senhora, e uma delas falava sobre a mídia, os jornais, que inclusive você mencionou já, para se pesquisar as doenças do século XIX. E eu queria que você falasse o que deu para se extrair com esse tipo de documentação. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque faz pouco tempo que a gente utiliza, pouco tempo que eu falo dos anos 80 do século XX para cá, que a gente passou a olhar diferente, por exemplo, para os jornais, né? A Tânia de Luca já fala sobre isso, da importância que os jornais, enquanto fontes, são para a gente, né? A professora Socorro Pacífico Barbosa, que é uma professora de letras e fez todo um levantamento dos jornais da Paraíba no século XIX, inclusive ela tem um link disponível no CCHLA, que é Jornais e Folhetins da Paraíba no século XIX, né? Ela vai mostrar a riqueza dessa documentação para a gente. E hoje que a gente tem esses jornais disponíveis também, né, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, aliás, com a qualidade muito boa, extremamente legível, os jornais tornam-se fontes extremamente importantes para a gente, porque lá você encontra de tudo, né? Cartas anônimas, porque era uma coisa comum, né? Notícias, cartas de enterro, anúncios de morte, anúncios de compra e venda de escravizados, né? Então, a gente fez, por exemplo, um dos nossos planos de trabalho de iniciação científica, que a gente já vem desenvolvendo, é o 2º ano, né, sobre as doenças que acometiam a população negra na Paraíba no século XIX, que a gente tem pouquíssimos trabalhos, né? Tem um trabalho da professora Solange Rocha com o professor Antônio Novaes, especificamente sobre o tema, né? Tem um dos capítulos da tese da professora Vitória Lima. Então, a gente tem, assim, coisinhas pingadas em teses e tal, mas tratando especificamente sobre a questão da saúde e das doenças da população negra em geral, seja livre, liberto ou escravizado, a gente aqui na Paraíba praticamente não tem nada. Então, foi pensando nisso que eu montei esse plano de trabalho, hoje em dia desenvolvido pelo Gustavo, né, ele está no 2º ano de trabalho. Nesse 2º ano, eu submeti um plano que era tentar entender exatamente a representação dessa doença, dessa população escravizada nos anúncios de jornal. São anúncios riquíssimos,
porque são nesses anúncios que a gente vai além da saúde e das doenças, né? A gente consegue identificar o cotidiano dessas pessoas, né? E aí esses anúncios trazem marcas, trazem, por exemplo, que tipo de alimentação essa pessoa comia, né? Como eram as redes de sociabilidades, era padrinho de quem, filho de quem, sobrinho de quem, a gente consegue traçar um pouco essa rede de sociabilidade dessas pessoas. Então, esse tipo de documento é extremamente rico para a gente compreender um pouco, por exemplo, as práticas de cura do século XIX, né? Que muitas vezes não eram só vindas de um saber institucional, porque antes das práticas médicas havia toda uma arte de curar, que são os chamados saberes populares, né? Que é uma mistura dos saberes das práticas de cura dos índios, dos negros e dos portugueses, né? Dos chás, das ervas, né? Das sangrias, que era uma prática de cura extremamente importante, feita pelos negros no Brasil no século XIX, né? O tratamento da aplicação com sanguessugas, né? Que a ideia era expurgar esse sangue que estava contaminado, e aí a gente tem a figura do barbeiro, da parteira, da benzedeira, do curandeiro, que são as chamadas artes de curar dos saberes populares, e que nós temos vários anúncios apontando essas artes de curar. Por mais que houvesse uma certa hierarquia nos saberes, nas práticas de cura, né, o que a gente percebe é que, mesmo com a institucionalização do saber médico, e isso a documentação mostra, principalmente os jornais, muitos médicos recorriam às práticas de curas populares, né? Ele indica um remédio, mas, ao mesmo tempo, ele indica, né, um chá. Ele manda uma benzedeira. Então, a gente vê a utilização dessas práticas de cura se misturando. A gente tem um orientando, o Enzi, que vai defender agora a dissertação de mestrado dele, que é sobre as artes de curar na Paraíba, de meados do século XIX até o final do século, né, XIX. Então, para mostrar exatamente esse trânsito entre essas artes de curar, né, que muitas vezes a gente acha que com a medicina se desenvolvendo aqui na Paraíba, os médicos formados vindo a atuar aqui, eles deixariam de, né, se utilizar dessas artes de curar popular. De jeito nenhum, que a gente vai ver uma recorrência, né, dessas práticas de cura, e os jornais, eles apontam isso, né? A gente encontra, por exemplo, disputas médicas sobre o saber médico, né? O que era mais correto, era aplicar tal tratamento a um sifílico ou não? Eu estou terminando um artigo com uma ex-orientanda sobre a disputa de 4 médicos, e eles vão brigar nos jornais, eles se utilizam do jornal para falar mal do colega, para falar que o colega não sabe o que é a doença, que o colega está extremamente atrasado no tratamento, e aí eles começam a citar, né, todos os autores que eles leram nas faculdades de medicina para mostrar que o saber dele era melhor do que o do colega. E aí, esse tipo de informação, por exemplo, a gente tem em 2 jornais da Paraíba, né, o Publicador e o jornal A Ordem. Né? E aí a gente vai vendo essa disputa de poder e saber que a gente consegue visualizar através dos jornais, dessa representação discursiva que os jornais trazem para a gente. É interessante que os jornais, eles saem dessa ideia de um espaço privado dos letrados, né? E ele vai para esse espaço público, para esse cenário mais aberto, quando as pessoas, por exemplo, vão para as boticas, né, como eram chamadas as farmácias, para ler o jornal em voz alta. As boticas eram espaços de sociabilidade, as pessoas, porque lá, além de vender medicamentos, vendia também livros, né? Vendia outras coisas, as pessoas se sentavam nessas boticas para ler o jornal em voz alta. Então, era importante, né, para esses médicos se posicionarem acerca da etiologia, acerca da terapêutica de determinadas doenças, ou, né, do tratamento dado àquele paciente. E isso aí a gente consegue visualizar através dos jornais. Os jornais também são fantásticos para a gente começar a perceber as propagandas dos medicamentos, os elixires, né?
Os elixires começam a aparecer com muita força nos jornais, principalmente a partir dos anos 70, e na última página do jornal, que geralmente era a quarta página, várias representações de medicamentos, né? Um deles é o elixir cabeça de negro, que era muito famoso. Inclusive tem uma disputa aí se ele foi criado na Paraíba ou no Pará, depois descobriu que foi no Pará, né? E a gente vê essa disputa também nos jornais. E o poder de sedução que esses medicamentos, né, vão passando através da propaganda. Você encontra propagandas mostrando a cura milagrosa, por exemplo, da sífilis, né? E aí, claro, no começo, a sífilis vai sendo tratada com mercúrio, e hoje a gente sabe que o mercúrio é extremamente nocivo, né? Mas à época se divulgava o tratamento da sífilis através do mercúrio. Quando você vai para a informação do final do século XIX, eles já dizem, olha, meu medicamento não contém mercúrio, porque o mercúrio é perigoso. Né? E é interessante. Então, são esses jornais, esse tipo de fonte, que dá esse suporte para a gente ter um entendimento um pouco, né, desses tratamentos, de como as doenças são representadas no discurso dos jornais. Agora, claro, a gente entende que muitas vezes os jornais são utilizados, né, como espaço político para atacar um oponente. E aí a gente vai ver muito isso, principalmente nessas disputas médicos. Muitas vezes esses médicos eram políticos, aqui na Paraíba também é assim, e a gente vai percebendo essa prática de uma cultura política que é recorrente, né? Se utilizar do jornal como palco, como espaço de divulgação das suas ações contra o seu oponente. E isso também é muito interessante. Então, a gente percebe todo esse contexto. Claro que o tempo todo a gente está cruzando as fontes, né? É o jornal, é o relatório do presidente de província, é o relatório do inspetor de saúde pública, né? São os ofícios que circulam, né, aqui na Paraíba, que estão presentes, por exemplo, no arquivo Valdemar Bispo Duarte, que é o arquivo público da cidade, né? A gente tem também a Santa Casa da Misericórdia, através, né, de uma vasta documentação, que agora eles estão fazendo todo um trabalho de sistematização desses documentos, de higienização. A gente já pode ver o resultado na tese da professora Nereida sobre a morte na Santa Casa da Misericórdia no século XIX, né, uma documentação vastíssima, entrada e saída de doentes nesse espaço do Hospital da Santa Casa da Misericórdia. É um trabalho mais ou menos de 2015, né, um trabalho de dissertação. A gente tem o trabalho do professor Azemar Soares Júnior, ele trabalha com essa ideia do limpo e do sujo, né, esses corpos rígidos na Paraíba, no comecinho do 20, mas ele vai buscar como essas ideias higienistas já estão sendo, né, empregadas desde o século XIX. Então, também é um trabalho de fôlego, ele fez uma dissertação sobre a minha orientação, e o doutorado dele ele fez com a professora Cláudia Cury. Né? Outro trabalho que a gente chama a atenção, que são trabalhos que vão dar um suporte, né, sobre a história da saúde e das doenças na Paraíba no século XIX, é a tese de doutorado da professora Nayana Mariano, Educação pela Higiene, a invenção de um modelo de educação escolar primária na Paraíba, de 1849 a 86. A professora Nayana faz todo um passeio, né, pela medicina e a instrução na Paraíba, os saberes da medicina, o higienismo e a educação escolar, como foi construída essa educação escolar a partir, né, desses saberes do higienismo na Paraíba. É interessante que a professora Naina fez doutorado em educação, né, mas ela tem uma formação educadora. Então, ela traz extremamente interessantes para a gente. E como um suporte para a gente entender um pouco também essa história da saúde e doenças na Paraíba, é o trabalho do médico Oscar de Castro. É em 1945, né, de novo, repetindo, a gente entende o lugar social do discurso do Oscar de Castro, que é um médico, em 1945, e querendo o tempo todo reforçar, né, o saber em cima dessas práticas populares,
mas nem por isso ele deixa de trazer uma série de informações acerca da morte, o tipo de mortalha, as vestimentas dos médicos, os tratamentos empregados. Então, ele faz todo esse apanhado que para a gente serve, né, como fonte para entender um pouco, né, essa história da saúde e das doenças na Paraíba, que ainda está começando a ser produzida, e é, de fato, um campo extremamente rico, tá, gente, de informações aí para a gente pesquisar, para quem quiser trabalhar. Como eu disse para vocês, eu estou escrevendo um livro sobre a varíola no século XIX, né? Eu acabei de enviar também um texto sobre a sífilis na Paraíba no século XIX, enviei para a SECO. Então, assim, são produções que a gente vai, né, tentando montar esse cenário, nessa teia de retalhos que é a história da saúde e das doenças na Paraíba do século XIX, que está caminhando, né? A gente tem documento aí para fazer 20 anos de história da saúde e das doenças na Paraíba. Então, assim, a gente sempre, nas discussões, mostrando essas possibilidades de pesquisa, né, que são extremamente ricas. E aí, quando a gente passa por como a Covid-19, que a gente vai vendo práticas que eram utilizadas no século XIX, né, na prevenção e tratamento das epidemias, a gente fica assim, né, impactado diante, né, das permanências dessa história, né, do saber médico na história do Brasil. Então, é bem interessante isso, vivenciar isso no século XXI e estudar isso no século XIX, né? Bem interessante. Então é isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje do Senta que lá vem História. Queremos agradecer a participação da professora Serioja Mariano e agradecer a você também, ouvinte, por ter ficado até o final. Se quiser ficar ligado nos nossos próximos lançamentos, só seguir a gente nas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até mais. Senta que lá vem História.